No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Olá, bom dia. Começa agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. Entenda como o excesso de remédios pode estar prejudicando a saúde dos seus pais. Entenda mais com a médica geriatra, doutora Juliana Viotto. A médica pediatra, doutora Lívia Aguiar, revela como os pais podem reduzir os quadros de infecção em crianças. O médico cirurgião plástico, doutor Edgar Neto, apresenta uma técnica de cirurgia de mama moderna, mais leve e com um resultado extremamente natural. Saúde reprodutiva masculina, um aspecto fundamental da saúde e do bem-estar. Quem traz as informações é a ginecologista e especialista em reprodução humana, doutora Camila Silva. O médico ortopedista, Dr. Samir Hussein, fala sobre um problema comum que pode afetar pessoas de todas as idades, a dor no joelho. Você sabe como a testosterona pode afetar o emagrecimento em homens e mulheres? Quem responde pra gente é o médico e nutricionista esportivo, Dr. Rodrigo Marum. A neurologista, a doutora Cecília Pellegrini, explica como a toxina botulínica pode ser usada no tratamento de quem sofreu um AVC. O médico radiologista, Dr. Felipe Carneiro, orienta como os problemas de ereção podem afetar a qualidade de vida dos homens. Conheça uma condição que afeta mulheres em idade reprodutiva, é a síndrome dos ovários policísticos. Quem explica é a médica ginecologista, a doutora Larissa Brás. Harmonização facial, um conjunto de procedimentos estéticos para realçar os traços naturais da face. Entenda mais com a doutora Juliana Cristina. O cirurgião dentista Dr. Sérgio Moura Guimarães explica o que é a disfunção temporomandibular, um problema importante que precisa de avaliação. Jejum intermitente, uma prática que tem ganhado popularidade nos últimos anos. Quem detalha é o nutricionista Tiago Nishino. Todas essas informações você acompanha agora no Você Melhor na Band SP. Entenda como o excesso de remédios pode estar prejudicando a saúde dos seus pais. Entenda mais com a médica geriatra, a doutora Juliana Viotto. Olá, Gui Moreira. Olá para quem me acompanha aí de casa. No nosso encontro de hoje, vamos falar de um assunto importante, a polifarmácia. O excesso de remédios que pode estar prejudicando a saúde dos seus pais. Se seu pai ou sua mãe usam mais de 5 medicações por dia, atenção! Isso já é considerado polifarmácia e pode ser um risco à saúde deles. Você sabia que a polifarmácia é uma das principais causas de internações e óbitos nos idosos? O perigo está nas interações entre remédios, nos efeitos colaterais e na dificuldade de adesão ao tratamento, inclusive pelo custo, podendo deixar de fazer uso de medicamentos de fato importantes. Já percebeu que eles andam mais sonolentos, sentem tontura com frequência, têm lapsos de memória ou confusão? Pode não ser a idade, pode ser o excesso de medicamento. Mas o que fazer diante dessa situação? Reúna todos os medicamentos, inclusive os naturais. Agende uma consulta com um geriatra para a revisão da prescrição. Nunca acrescente ou retire medicamentos por conta própria. O cuidado inteligente começa por saber que mais remédio nem sempre significa mais saúde. Às vezes, cuidar é justamente simplificar com segurança. Por hoje, nossa conversa termina aqui. Não deixe de seguir minhas redes sociais. Nos vemos num próximo encontro e até lá! A médica pediatra, a doutora Lívia Aguiar, revela como os pais podem reduzir os quadros de infecção em crianças, deixando o organismo delas mais forte. Olá, Gui Moreira e a todos que estão conosco. É um prazer estar aqui. Hoje eu vim conversar com você, mãe, que gostaria de ajudar o seu filho a reduzir quadros de infecção e deixar o organismo dele ainda mais forte. Existem 5 fatores que interferem na nossa imunidade. O primeiro deles é uma alimentação variada. Dessa maneira, devemos oferecer diariamente frutas diversificadas, legumes, verduras que podem ser cruas ou cozidas, grãos, proteínas de origem animal, que são carne de vaca, frango, peixe e ovos, e proteínas vegetais,
como grão de bico e quinoa. E quando falamos da alimentação, devemos lembrar que a baixa ingesta de ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, reduz o ganho de peso não saudável e a evolução para doenças como diabetes, que interferem na nossa imunidade. O segundo fator é manter a vacinação em dia. Elas auxiliam a criar defesas nos nossos organismos contra vírus e bactérias, possibilitando uma redução de sintomas e uma melhora mais rápida durante a infecção. O terceiro fator é o sono, pois durante o sono, o nosso sistema imunológico ele se recupera, gerando uma melhor resposta durante quadros infecciosos. O quarto fator é o contato com a natureza, pois além de reduzir o estresse, a exposição a diferentes ambientes e micro-organismos naturais pode gerar uma resposta imunológica ainda mais eficaz. E o quinto fator é o aleitamento materno exclusivo, nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Eu espero ter ajudado com essas dicas. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para outras dicas relacionadas ao cuidado das nossas crianças. Até mais! O médico cirurgião plástico Dr. Edgar Neto apresenta uma técnica de cirurgia de mama moderna, mais leve e com resultado extremamente natural. Confira! Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você de casa ligado comigo. Muita gente pensa que levantar a mama exige grandes cortes, muito repouso, dor e uma recuperação difícil. Mas a cirurgia de mama evoluiu, e muito. Hoje quero te apresentar uma técnica moderna, mais leve e com resultado extremamente natural. A mastopexia com a técnica Preservé. Tenho o privilégio de ser um dos pioneiros no Brasil nessa técnica, adaptando sua execução para a nossa realidade e levando essa possibilidade a centenas de pacientes. A mastopexia é a cirurgia indicada para quem deseja levantar a mama. Ela trata a chamada pitose, que é a queda natural do tecido mamário, que acontece com o tempo, após gravidez, amamentação, emagrecimento ou por questões genéticas. Diferente da mastopexia tradicional, a Preservé tem como base a preservação das estruturas nobres da mama. Isso significa que a gente evita descolar completamente os tecidos internos, mantemos a irrigação natural da mama, preservamos os nervos e respeitamos os ligamentos. Com isso, a sensibilidade é mantida, o risco de complicações é menor e a recuperação é muito mais confortável. Outro ponto essencial: na técnica Preservé, a prótese é sempre usada de forma estratégica, com volumes pequenos, posicionada de forma que complemente a anatomia natural da paciente e que não substitua ou deforme o que ela já tem. A Preservé permite que, na maioria dos casos, a cirurgia seja feita com anestesia local associada a uma sedação, o que torna o processo mais seguro, menos agressivo e com uma recuperação bem mais rápida. E a cicatriz também é planejada com extremo cuidado e técnicas que favorecem uma cicatrização fina e discreta. Por hoje, nossa conversa fica por aqui. Um abraço e até nosso próximo encontro. Saúde reprodutiva masculina, um aspecto fundamental da saúde e do bem-estar. Confira as informações com a ginecologista e especialista em reprodução humana, a doutora Camila Silva. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa que me acompanha aqui. Você já ouviu falar no relógio biológico da mulher, mas e do homem? Será que a fertilidade masculina também muda com o tempo? Apesar da idade não ser um fator tão intimamente relacionado com a fertilidade como é com as mulheres, a qualidade dos espermatozoides pode cair sim para os homens com o passar do tempo. Espermatozoides mais lentos, mais alterados, com maior fragmentação de DNA, pode ser mais comum e até o risco aumentado de algumas alterações nos bebês. E o pior, muitos homens nem imaginam que podem ter infertilidade. E dá para investigar com um exame super simples, o espermograma. Ele é barato, tem fácil acesso, os planos de saúde cobrem, não é invasivo. Eu sei que ele pode ser constrangedor, mas pode mostrar a causa da infertilidade em 30 a 40% dos casos. E fico alerta, a infertilidade masculina tem aumentado e muito nos últimos anos. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, álcool, alimentação ruim e uso de anabolizantes são as principais causas.
Então vejam, muitas dessas causas são reversíveis. A fertilidade masculina é tão importante quanto a fertilidade feminina quando o assunto é formar uma família. Por hoje eu fico por aqui, mas eu sei que é um tema que causa muita dúvida e que vocês têm muito interesse. Então me sigam nas minhas redes sociais que eu estou à disposição. Um abraço e até o próximo encontro. O médico ortopedista Dr. Samir Hussein fala agora sobre um problema comum que pode afetar pessoas de todas as idades, comprometendo até a caminhada: a dor no joelho. Vamos ver. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você de casa que tá ligado aqui comigo. Eu sou o Dr. Samir Hussein, sou médico ortopedista e tô aqui para falar sobre essa sua dor nos joelhos. O que é artrose? A artrose é o desgaste da cartilagem que reveste a articulação. Essa cartilagem, ela funciona como um amortecedor, evitando o atrito direto entre os ossos. Quando ela se desgasta, o osso ele vai ficando mais exposto. Isso vai trazendo dor, rigidez e dificuldade para fazer até os movimentos mais simples. Quando esse problema acontece no joelho, a atividade do dia a dia, como subir ou descer uma escada, andar pelo seu bairro ou até levantar de uma cadeira pode se tornar um desafio. Mas a pergunta é: dá para evitar, doutor? Bom, em muitos casos, sim. O principal é cuidar da saúde da cartilagem ao longo da sua vida. Manter um peso adequado é fundamental, porque cada quilo a mais coloca muita carga sobre os seus joelhos. Fortalecer a musculatura das pernas vai melhorar o suporte da sua articulação e ajuda a distribuir melhor esse impacto. Mesmo quando a artrose já está presente, existem algumas opções para frear a sua evolução. Além das mudanças de hábito e do fortalecimento, as terapias regenerativas, como o uso das células tronco de medula óssea, associado com o ácido hialurônico, eles têm um potencial enorme para reduzir a inflamação, aliviar a sua dor e frear a progressão da doença. Claro que alguns fatores, como idade, genética e lesões mais antigas, a gente não consegue mudar. Mas com prevenção, tratamento adequado e acompanhamento médico, é possível viver com mais conforto e mobilidade, mesmo com artrose. O joelho é uma das estruturas mais importantes do corpo. Cuidar bem dele hoje é investir na mobilidade para o seu futuro. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você sabe como a testosterona pode afetar o emagrecimento em homens e mulheres? Quem responde pra gente é o médico e nutricionista esportivo Dr. Rodrigo Marum. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você que me acompanha no Você Melhor. Já pensou que a dificuldade para emagrecer pode estar nos seus hormônios sexuais? E isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. A testosterona, ela é conhecida como o hormônio da força, da vitalidade, mas também ela tem um papel direto na composição corporal. Quando ela está baixa, o metabolismo ele desacelera, a queima de gordura cai e a sua energia some. E a gordura abdominal ela aumenta. Em homens, isso acontece muitas vezes a partir dos 35, 40 anos, com a queda natural da produção. Já nas mulheres, os baixos níveis de testosterona também interferem no tônus muscular, na libido e até na disposição para treinar. E o que o médico faz? Bom, primeiro ele vai avaliar os seus sintomas clínicos e vai confirmar com os exames. E se houver a deficiência real, a reposição hormonal ela pode ser uma ferramenta valiosa, sempre com segurança, controle e critério. Não é sobre estética, é sobre a sua saúde. Reposição não é para todos, é para quem precisa. E quando bem indicada, os resultados vão além do emagrecimento. Melhoram o sono, a energia, a autoestima e até a performance mental. Adicionalmente, a testosterona ela exerce uma ação de queima de gordura significativa, o que torna essencial para aqueles que buscam a perda de peso. Ela aumenta a taxa de queima de gordura ao promover a quebra dos ácidos graxos, reduzindo o acúmulo de gordura abdominal, que é particularmente desafiador. A testosterona também impulsiona o crescimento muscular, e músculos mais volumosos resultam no aumento de gasto de energia em repouso, o que contribui ainda mais para o emagrecimento. Essa ação de queima de gordura, além da composição corporal, ela ajuda na manutenção do peso a longo prazo, mostrando que a regulação dos níveis hormonais ela é crucial para o sucesso na perda de peso. Por hoje, nossa conversa termina aqui. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Um forte abraço. A neurologista doutora Cecília Pellegrini explica como a toxina botulínica pode ser usada no tratamento de quem sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Acompanhe. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. Aqui é a doutora Cecília e hoje vou falar sobre a reabilitação física de pacientes que sofreram AVC. Um AVC, ou derrame cerebral,
ocorre quando o sangue deixa de irrigar uma área do cérebro. E as causas são as mesmas das doenças arteriais, como o infarto. As consequências podem variar de acordo com a área do cérebro afetada, mas os sintomas incluem perda da mobilidade e da força de um lado do corpo, e a espasticidade, que é a rigidez, que muitas vezes atrapalha as funções do dia a dia. E é aí que a toxina botulínica entra como aliada no tratamento. Ela é aplicada de forma muito precisa em músculos escolhidos após uma avaliação minuciosa, para relaxá-los e melhorar a função. Por exemplo, se a pessoa passou a andar na ponta do pé, o que pode causar quedas, aplicamos a toxina na panturrilha, que permite que o pé volte à posição correta. Outra situação comum é quando a mão permanece fechada, difícil de abrir, o que pode levar às feridas na palma da mão e dificultar os cuidados diários. A toxina ajuda a relaxar essa musculatura, facilitando a abertura da mão e permitindo recuperar algumas funções importantes para o bem-estar e autonomia. A toxina botulínica é uma aliada poderosa na reabilitação física após AVC. Trata-se de um recurso seguro, de ação rápida, com poucos efeitos colaterais. A sua aplicação é sempre individualizada, com o objetivo de aumentar a mobilidade, melhorar o posicionamento, facilitar as sessões de fisioterapia, facilitar o alongamento e promover a melhor qualidade de vida do paciente. E o melhor, esse tratamento pode ser realizado com cobertura pelos planos de saúde. Por hoje, a nossa conversa fica por aqui, mas não deixe de seguir minhas redes sociais. Nos vemos no próximo encontro. O médico radiologista Dr. Felipe Carneiro orienta como os problemas de ereção podem afetar a qualidade de vida dos homens. Entenda melhor. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa ligado aqui comigo. Você conhece as opções de tratamento para pacientes com problema de ereção? Basicamente, nós dividimos os tratamentos para problemas de ereção como tratamentos de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Hoje a gente vai falar sobre os tratamentos de primeira linha. O tratamento de primeira linha, ele consiste no uso de medicações via oral, ou seja, os comprimidos cujos mais famosos são o conhecido Azulzinho e o Tadala. Esses eu tenho certeza que você conhece. Os comprimidos funcionam como facilitadores de ereção. Eles ativam o sistema nervoso central para estimular através dos nervos a dilatação das artérias do pênis e assim o aumento do fluxo sanguíneo no interior do órgão. Por serem facilitadores de ereção, os comprimidos necessitam de estímulo sexual para que possam funcionar adequadamente. Dependendo de qual comprimido seu médico especialista te receitar, ele precisa ser usado da maneira correta, senão não vai funcionar direito. Alguns comprimidos devem ser tomados poucas horas antes da relação sexual e possuem um efeito menos duradouro. Tem outros comprimidos que possuem um efeito mais prolongado, e eles podem ser ingeridos no dia ou no dia anterior que se queira ter uma relação sexual. Existem comprimidos também de uso diário, que também podem ser recomendados, sobretudo quando o casal não tem aquele horário marcado para namorar. É muito importante então que o seu médico conheça a sua rotina sexual, para que se faça a melhor escolha da medicação, a fim de que você atinja a sua expectativa e melhore a sua performance e a sua vida sexual. Mas lembre-se, nunca utilize essas medicações por conta própria e sem a indicação médica. E hoje a nossa conversa termina aqui. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para mais dicas como essa. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Conheça uma condição que afeta mulheres em idade reprodutiva. É a síndrome dos ovários policísticos. Quem explica é a médica ginecologista doutora Larissa Braz. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você de casa. É um prazer estar aqui hoje no Você Melhor. Vou falar de um assunto muito importante na saúde de vida das mulheres. A síndrome dos ovários policísticos. Bom, popularmente conhecida como SOP, é uma condição hormonal que afeta as mulheres em idade reprodutiva e ocorre quando existe um desequilíbrio hormonal, fazendo com que os ovários produzam mais hormônios masculinos do que femininos, como por exemplo a testosterona. Os sintomas mais comuns incluem a menstruação irregular, quando a mulher fica mais de um mês sem menstruar, ou até ausência da menstruação, excesso de pelos no rosto e até no corpo, acne, pele mais oleosa e um ganho de peso ou até dificuldade para emagrecer, e em alguns casos, infertilidade. Bom, ter cisto no ovário é o mesmo que ter síndrome de ovário policístico? Não, nem sempre. Algumas mulheres têm cistos
simples ovário que não tem a ver com a SOP. A SOP, ela envolve um conjunto de sintomas hormonais e metabólicos. E os cistos, eles são apenas um dos critérios para o diagnóstico. Esses cistos, eles são formados porque as mulheres não ovulam todos os meses. Então, eles acabam acumulando na periferia dos ovários e a gente vê essa imagem no ultrassom. O diagnóstico, ele é na grande maioria das vezes clínico, onde a mulher apresenta pelo menos 2 sintomas, como a menstruação irregular, 2, 3 meses sem menstruar e sinais de excesso de hormônio masculino. O tratamento vai depender do objetivo dessa paciente, se a gente deseja regular o ciclo, melhorar a pele, perder peso ou engravidar. Ele pode incluir medicações que nos ajudam para diminuir a resistência da insulina, mas muito importante, mudança na dieta, atividade física e tentar perder peso. Uma diminuição de 5% do seu peso já melhora muito a chance de engravidar. Por hoje, nossa conversa termina aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos para realçar os traços e a naturalidade da face. Entenda mais com a doutora Juliana Cristina. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa ligado aqui comigo. A harmonização facial, ela é um conjunto de procedimentos estéticos minimamente invasivos que visa realçar os traços naturais do rosto, respeitando a anatomia e a individualidade de cada paciente. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de transformar completamente a fisionomia, mas sim de equilibrar proporções, suavizar assimetrias e valorizar a beleza única de cada pessoa. Tanto homens quanto mulheres podem se beneficiar desse protocolo, desde que ela seja bem planejado e personalizado. No caso das mulheres, a harmonização busca suavidade e delicadeza, com realce em áreas como lábios, olheiras, maçã do rosto e contorno facial, promovendo um rejuvenescimento leve e elegante. Já para os homens, a abordagem é diferente. O foco está na definição de mandíbula, queixo e na manutenção de traços fortes e marcantes, sem perder a naturalidade. Tudo isso é feito com o uso de substâncias como o ácido hialurônico, toxina botulínica e, em alguns casos, bioestimuladores de colágeno. O mais importante é entender que cada rosto é único e a harmonização deve ser pensada de forma individualizada, com critério e responsabilidade profissional. Quando bem indicada, ela não só melhora a estética, como também promove autoestima e bem-estar. O segredo está no equilíbrio, realçar o que o paciente tem de mais bonito, sem excessos e sempre respeitando a identidade de cada um. Além disso, o acompanhamento pós-procedimento é essencial para garantir a durabilidade dos resultados e ajustar possíveis retoques com sutileza. Uma harmonização bem feita é aquela que passa despercebida pelos outros, o que o paciente parece descansado, confiante, naturalmente mais bonito, sem que seja óbvio o que foi feito. Hoje, nossa conversa termina aqui. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para mais dicas. Um abraço e até o nosso próximo encontro. O cirurgião dentista Dr. Sérgio Moura Guimarães explica o que é a disfunção temporomandibular, um problema que pode afetar muito a qualidade de vida. Doutor, bom dia. Bom dia, Gui. Bom dia, espectadores. Realmente esse é um tema muito relevante que tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Quais os sintomas do bruxismo e da disfunção temporomandibular? Em primeiro lugar, é importante a gente fazer uma distinção do que é bruxismo e do que é disfunção temporomandibular, que são coisas diferentes. O bruxismo, por si só, é um comportamento e não uma doença. Então, por isso, a gente não chega a falar em sintomas. Ele pode ocorrer no período do sono ou no período acordado, e aí chama bruxismo de vigília. Já a disfunção temporomandibular é um termo que a gente utiliza para designar uma série de sinais e sintomas que vão ocorrer na região orofacial, principalmente ligada à ATM, né? Articulação temporomandibular e as estruturas acessórias. Sendo assim, a maior parte dos sintomas e sinais são relacionados a dores na face, cabeça, mandíbula, ruídos, estalos ou dores, limitações para se abrir ou fechar a boca, problemas otológicos, zumbidos e etc. E o estresse e a ansiedade podem contribuir aí para esse quadro? De certa forma, sim, Gui, porque, por exemplo, o bruxismo de vigília, né, que é o bruxismo que se faz no período acordado, ele tem uma ligação muito forte com as
alterações de humor, ansiedade. O bruxismo do sono nem tanto, porque ele já tem uma ligação maior com hereditariedade genética. Mas, de qualquer maneira, também, a disfunção temporomandibular, ela pode estar muito atrelada a problemas relacionados ao sono, que indiretamente podem estar ligados à ansiedade ou outras alterações de humor. Doutor, agora é importante a gente explicar para o nosso telespectador quais são os tratamentos disponíveis. No que diz respeito ao bruxismo especificamente, como eu já falei que não é uma doença, nós podemos fazer alguns tipos de tratamento apenas para diminuir os efeitos deletérios que eles podem causar na pessoa. Então, no caso do bruxismo do sono, por exemplo, se utiliza a placa com o objetivo apenas de diminuir os efeitos deletérios. Não tem como eu evitar que a pessoa faça o bruxismo do sono. No ponto de vista do bruxismo de vigília, ele é interessante a pessoa ter uma conscientização do que ela faz durante o período acordado e, a partir disso, mudar esses seus hábitos. Em relação à disfunção temporomandibular, que aí sim é uma doença, nós devemos sempre priorizar os tratamentos mais conservadores, menos invasivos, e dentro disso evitar ao máximo cirurgias ou tratamentos muito que alterem a oclusão através de aparelhos ou outras formas de tratamento, priorizando sempre realmente o mais conservador, e nesse mais conservador nós temos terapias manuais intramusculares, como agulhamento seco, infiltração com anestésico, utilização de laser, em alguns casos medicamentos, e nos casos das DTMs mais articulares, né, já que existem esses dois tipos, musculares e articulares, normalmente infiltrações ou algumas outras manobras mais conservadoras. Doutor Sérgio, ótimas informações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, Gui. Foi muito interessante participar desse programa e poder esclarecer as pessoas sobre esse tema que é extremamente atual, tem bastante impacto na qualidade de vida, e apresentar para vocês que existe uma especialidade para isso, que é o dentista especialista em DTM e dor orofacial. Vamos falar agora do jejum intermitente, uma prática que tem ganhado popularidade nos últimos anos. Quem detalha é o nutricionista Tiago Nishino. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para todos vocês que estão nos assistindo. Jejum intermitente emagrece? Essa é uma das estratégias mais comentadas nos últimos anos. Mas será que ela realmente funciona? Ela é saudável? Serve para todo mundo? Vamos entender isso com clareza e sem modismos. O jejum intermitente é uma estratégia alimentar que alterna períodos de jejum, ou seja, períodos sem ingestão calórica, com períodos de alimentação. Ele não é exatamente uma dieta, mas sim um padrão alimentar, ou seja, ele diz quando você come e não necessariamente o que você come. Se não sente fome pela manhã, pode sim ser uma boa estratégia para você. Mas se você sente necessidade de se alimentar logo cedo, pode ser que não funcione muito bem. Jejum intermitente pode sim ajudar no emagrecimento, mas não é mágica. Ele funciona principalmente porque eu reduzo o número de refeições e com isso pode diminuir a ingestão calórica total. Ou seja, o jejum só emagrece se você comer menos do que você gasta. Mas atenção! Não é para todo mundo. Pessoas que têm histórico de compulsão, ansiedade com comida, hipoglicemia, até uma rotina muito intensa, podem se sentir mal ou até descompensadas. Além disso, não adianta jejuar 16 horas e comer mal nas outras 8. A qualidade alimentar continua sendo o essencial. O jejum pode ser útil como uma estratégia, mas não é melhor nem pior que os outros métodos. Não se sobressaia às outras dietas. O melhor é que se encaixe na sua rotina e que você consiga manter. Por hoje é só, nossa conversa fica por aqui, me siga nas redes sociais, um abraço, até o nosso próximo encontro. O Você Melhor SP de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. E neste domingo, 15 para as 8, no Café do Manhã Melhor na Band, eu recebo grandes especialistas para falar sobre saúde e qualidade de vida. Está imperdível. Conto com a sua audiência. E é isso. Ótimo fim de semana para você.